Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender ou começar a aprender a mexer no GSimple. O GSimple é o software de cama mais simples que eu encontrei. Ele é gratuito. Ele tem recursos muito limitados, mas você pode aprender a fazer algumas operações que, se fossem feitas na mão, seriam difíceis de criar ou de construir o programa manualmente. Então vamos começar com uma peça bem simples. Eu tenho aqui um bloco de aço. As dimensões são 100 por 100 por 50 de altura. Eu vou criar uma usinagem deixando aqui uma parte redonda. Então, a partir daquele bloco eu vou construir essa peça aqui. Vou remover esse material aqui na lateral, deixando somente a parte redonda aqui. Então vamos para o GSimple. Vamos abrir o GSimple. A utilização dele é bem simples, tem muito poucas funções. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar um bloco. Então clico nesse ícone, bloco, dimensões, comprimento. Eu tinha utilizado 100, largura 100, altura 50. Ele vai criar o bloco nessa posição aqui, ó, 000, e aqui em referências, coordenadas de máquina, menos 350, menos 300. Aqui eu não preciso alterar. Okay. Segunda parte, preciso modificar as coordenadas para poder fazer o desenho do círculo aqui. Aqui eu posso visualizar em perspectiva. Já vejo que o bloco está aqui com 100 lateral, 100 e altura de 50. Vou voltar para a vista de topo. E agora vou colocar as coordenadas para a criação do círculo. Bom, como o bloco tem 100, vou fazer bem no meio o círculo. Vou botar aqui, ó, x50. O y 50 e o z 0, né? Vou criar na altura do bloco mesmo. Apareceu aqui um sistema de coordenadas. Vou criar a figura agora. Então, desenhar um círculo. Como ele vai fazer nessa referência, vou deixar aqui 0, 0 e vou colocar aqui o raio de 30, que é a metade de 60, que era o diâmetro. 30, ok? Bom, então voltando aqui em perspectiva, eu vejo que eu já criei o círculo que vai dar origem àquela usinagem. Este software, ele utiliza um recurso de criação de protuberâncias, que é o que ele está chamando aqui de bulge. O bulge. Então, eu vou criar a usinagem criando esse novo bulge aqui, ó, new bulge. Vamos lá. Coloco de novo na vista de topo. Antes de criar a usinagem, vamos definir as ferramentas. Vou selecionar aqui T01, Attach, né? T01 é o suporte. Vou selecionar aqui uma broca, uma fresa de topo. Então muda aqui para Hand Mill, Rough, né? Desbaste. Vou escolher aqui, ó, uma de 8, diâmetro de 8, comprimento de 40, para dar aquela altura de 30. Clico em OK. Na T2, para dar o acabamento, vou colocar aqui Attach. Vou de novo Hand Mill Fine, né? Topo, acabamento. Vou selecionar essa aqui, ó, 8, diâmetro 8 e 42. Ok. Ok. Bom, agora venho aqui nessa operação de Compose Bulge, clico aqui, ele vai me pedir, seleciona a entidade Pi para o New Bulge. Isso aqui ele está informando o que a gente tem que fazer. Então, vamos dar OK.
Vou selecionar o meu círculo, vai ficar na cor azul. A cor azul indica que ele está selecionado como bold. Agora, clico com o botão direito e seleciono o parent, o pai. Então, a entidade pai, que vai ser o bloco, já está em vermelho. Então eu preciso dar uma altura para aquela usinagem. Aí eu volto aqui nesse menu Compose Bold, e aqui eu consigo definir a altura. Então high, né, na altura, vamos botar aqui, ó, 30. Aí ele está perguntando aqui, ó, seleção da ferramenta de desbaste, selecionar T01, selecionar ferramenta de acabamento, T02. O resto eu posso deixar como default, clico em OK. E já está quase pronta a minha usinagem. Então agora eu venho em G-Code e Make. Pergunta se você quer salvar as mudanças e continuar. Eu vou dizer que sim. Vou colocar aqui exemplo 1, salvar. Ele já me indica aqui o tempo total de usinagem, 19 minutos e 42 segundos. E aqui o tempo em segundos da ferramenta 1 e da ferramenta 2. Então já está pronta a minha usinagem. Vou colocar em perspectiva. Então o que a trajetória vai fazer? Vai cortar o material, todo esse material em vermelho, deixando somente o círculo aqui em azul. Como é que eu consigo visualizar isso? Venho aqui. E agora executar, né, o run. Então já consigo ver as linhas de trajetória. Bom, perceba aqui que ele tem apenas um tipo de trajetória, que é a trajetória raster, né? Ele faz a parte reta e quando chega próximo ao contorno da figura, ele faz a trajetória circular. Tá? Essa seria uma usinagem de 2,5 eixos. No próximo vídeo nós vamos aprender a modificar alguns parâmetros para melhor adaptação à usinagem que a gente precisa fazer. Mas o código CNC gerado é esse aqui. Tem lá 1089 linhas, né, o último código aqui, né, o fechamento, M30, fim de código. E é um código ISO puro, né, não é, aqui ainda não tem pós-processamento. Mas eu poderia usar sem problema nenhum uma roteadora, por exemplo. Então no próximo vídeo a gente vai aprender a modificar alguns parâmetros de usinagem. Eu só consigo fazer figuras simples? Não, eu consigo criar um desenho no formato DXF e fazer, a partir desse formato DXF, formas bem mais complexas do que um simples círculo. Mas o procedimento operacional seria mais ou menos esse mesmo.